Meus amados irmãos, sei que ninguém gosta de falar em morte, especialmente na sua própria morte. Mas quero pedir que você faça uma exceção hoje e pense nesse assunto. Precisamos falar sobre isso. Mas não pense na morte apenas como algo que vai acontecer daqui a muitos anos. Imagine que você foi ao médico ver o resultado dos seus exames e ele lhe disse: você só tem 6 meses de vida. A pergunta que fazemos é: como você vai viver estes seus últimos meses? Não sei quanto a você. Se eu ouvisse isso de um médico, eu iria querer passar o máximo de tempo possível com as pessoas que eu amo e fazer aqueles muitos passeios que nunca consegui fazer. Também procuraria acertar aquela pendência com meu irmão, ver aquele problema com o meu vizinho, me reconciliar com um colega de trabalho, acertar aquela documentação, acabar com as minhas pendências pessoais, e agora tudo sem perder tempo, sem burocracia, sem orgulho, sem confusão, sem complicação. Afinal, só me restam 6 meses de vida. Não é impressionante como a ideia da morte nos ensina a viver? É exatamente isso que nós vamos encontrar na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, nos versos 7 a 11. Se você tem a sua Bíblia, eu peço que você acompanhe. 1 Pedro, capítulo 4, os versos 7 a 11. Pedro escreveu: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Querida igreja, quando o imperador Nero desencadeou uma perversa perseguição contra os cristãos, por volta do ano 66, muitos se viram obrigados a fugir para as mais remotas regiões do Império Romano. Porém, essa fuga não os livrou completamente do ódio do imperador e dos seus súditos. O apóstolo Pedro, prevendo que muitos iriam morrer, inclusive ele mesmo, alerta que o fim de todas as coisas está próximo. E num complemento absolutamente normal, ele passa a exortá-los a viverem suas vidas nessa perspectiva da morte iminente. Gente, uma perseguição
cruel se abateu sobre nós. Muitos vão morrer, por isso o fim está próximo. Como vamos viver esses últimos momentos aqui na terra? É o que Pedro vai tentar responder. Certamente, eu e você não estamos nas mesmas condições dos cristãos daquela época, nem espero o seu médico lhe disse que você tem apenas 6 meses de vida. Mas com certeza você há de concordar que nenhum de nós sabe exatamente quando vai morrer. Aliás, nós estamos no 4º domingo de Advento, dia em que se fala do fim. Não exatamente do fim de cada um de nós, mas do fim dos tempos. Porque Advento se celebra a chegada de Jesus na manjedoura de Belém, mas Advento também nos quer preparar para a segunda chegada de Jesus, que vem para julgar vivos e mortos e instalar em definitivo o seu reino. Crianças e jovens morrem. Pessoas saudáveis também morrem. Pessoas que raramente pensam na morte também morrem. A vida humana é tão breve, tão passageira, que não há exagero nenhum em afirmar: o fim está perto. Sabendo que o fim está perto, como a Bíblia nos exorta a viver? Olhamos para as palavras de Pedro nesse trecho que lemos. 1. Sejamos criteriosos. A palavra traduzida aqui como criteriosos é o termo grego sophornel, que significa mente sã. Então, o fim está próximo. Mantenha sua mente sã. Sejamos criteriosos no lar, no cumprimento das promessas que fizemos ao nosso cônjuge, no cumprimento das nossas obrigações para com os filhos, com os pais, na honestidade e transparência dos relacionamentos, nas regras que criamos para dentro das nossas casas, na dedicação, no amor. Sejamos criteriosos no trabalho, no cumprimento das normas da empresa em que trabalhamos, nos relacionamentos com os colegas, na hora de promover ou rebaixar alguém, na hora de contratar ou despedir, na hora de pagar os salários. Sejamos criteriosos na fé. Talvez hoje esse alerta é mais importante do que ouviram os primeiros destinatários dessa carta de Pedro. Criteriosos na fé, rejeitando ensinos que não são bíblicos e que estão sendo pregados até mesmo dos púlpitos das igrejas. Nós precisamos ser criteriosos, porque o fim está próximo. 2. Se o fim está próximo, então sejamos sóbrios, a bem das nossas orações, escreveu Pedro. A palavra aqui traduzida por sóbrio é nefo, que significa bem equilibrado, autocontrolado. Nós usamos a palavra sóbrio como o antônimo de ébrio. Ébrio é a pessoa alcoolizada ou sob efeito de alguma outra droga. Sóbrio é a pessoa que está de cabeça limpa. Mas sóbrio, no termo grego que nós traduzimos por sóbrio, que é nefo, sóbrio quer dizer bem equilibrado, autocontrolado. Se o fim está próximo, mantenha o autocontrole e o equilíbrio pessoal. Não comamos, bebamos, nem durmamos demais. Não sejamos preguiçosos, nem trabalhemos demais. Se alguém pisar no seu calo, conte até 10.
Se a raiva ainda não passou, conta de novo. Não gaste mais do que ganha. Não se meta em dívidas, às vezes insolúveis. Alguém poderia pensar o seguinte: bom, já que o meu fim está próximo, deixe-me aproveitar a vida, ou o resto dela pelo menos. Vou fazer o que eu quero, que me der na telha, beber de todas as taças dos prazeres que o mundo me oferecer. O fim está próximo mesmo. Mas esse raciocínio, apesar de aparentemente lógico, é um completo engano. Sabe por quê? A menos que você tenha certeza de que depois da morte ou do retorno de Jesus, você irá direto para o inferno, lembre-se, Deus é santo e requer santidade dos seus filhos. Dizer que o fim está próximo é o mesmo que dizer que em breve você e eu iremos nos apresentar diante de Deus. Portanto, mesmo que o fim esteja próximo, é preciso manter o autocontrole, o equilíbrio, a sanidade, a sobriedade. Além disso, o apóstolo Pedro nos exorta a sermos sóbrios a bem das nossas orações, diz aí no versículo. Deus não atende às orações de pessoas que vivem de forma desequilibrada. Não porque Ele não queira atendê-los, mas porque não adianta nada. Um exemplo: mesmo que Ele desse 1 milhão para aquele que se endividou por não saber se controlar, dentro de pouco tempo teria que dar mais 1 milhão, pois certamente o seu problema não é a falta de dinheiro, e sim a sua falta de sobriedade, a sua impulsividade, o seu descontrole. Por isso, se o fim está próximo, sejamos sóbrios em nosso viver, a bem das nossas orações. 3. Pedro diz que se o fim está próximo, acima de tudo, tenhamos amor intenso uns para com os outros, no perdão irrestrito, na hospitalidade, no acolhimento do outro sem murmuração, no serviço uns aos outros, na partilha. Se você fosse morrer mesmo, daqui a 6 meses, iria se negar a perdoar alguém que lhe tenha ofendido? Deixaria de receber seus parentes, amigos em casa, para não sujar as coisas? E caso os recebesse, depois iria ficar reclamando disto ou daquilo, deste ou daquele? Deixaria de dar uma cesta a uma viúva que batesse à sua porta, ou de dar abrigo a alguém que ficou sem dinheiro? Se você fosse morrer daqui a 6 meses mesmo, iria se negar a aconselhar e confortar alguém que lhe pedisse 1 minuto da sua atenção e compaixão? O fim está próximo. Portanto, tenhamos amor intenso uns para com os outros. O fim está próximo, é hora de amar. Eu tenho a impressão, nessa minha caminhada como pastor, de que os sepultamentos mais difíceis que eu fiz foram daquelas pessoas que morreram cheias de mágoas, cheias de rancores, que não perdoaram, que não se reconciliaram,
e deixaram para trás muitas pessoas que vão amargar para sempre também a culpa de não terem elas buscado reconciliação, de não terem elas oferecido o amor que poderiam ter dado. O fim está próximo e o fim pode ser hoje. Ou do mundo, ou o seu. Portanto, amar intensamente uns aos outros não é para amanhã, é para agora. Quatro, Pedro escreve que se o fim está próximo, devemos glorificar a Cristo em nosso viver, no falar e no fazer. Falar é um dom maravilhoso. Muito se pode construir através da fala. No entanto, nenhum outro atributo dado por Deus ao ser humano é mais miseravelmente usado quanto a nossa capacidade de falar. Nenhum outro atributo é mais usado para destruir e corromper. Falamos à toa o tempo inteiro. Palavras sujas, palavrões, maldições, fofocas, intrigas, malícia, mentiras, infâmia e toda sorte de inutilidades. Um dom tão precioso que pessoas dariam a vida para ter, poder falar, utilizado de uma maneira tão sórdida e miserável por tantos de nós. Se você fosse morrer mesmo daqui a 6 meses, como seria o seu falar? O que sairia da sua boca? O que você nunca mais falaria? A Bíblia, e Pedro escreveu aí, nos ensina a falar de acordo com os oráculos de Deus. Oráculo quer dizer a palavra de Deus. Isso é coisa séria. Para você ter uma ideia do que é isso, convém você saber que os 10 mandamentos são oráculo de Deus, lei de Deus, palavra de Deus, comunicação de Deus para nós. Não são os únicos, mas certamente os mais conhecidos. E isso é um padrão muito alto. Através do nosso falar, que deve estar de acordo com o oráculo de Deus, nós devemos glorificar a Cristo. Deus deve se sentir louvado e glorificado por aquilo que sai da nossa boca. Pessoas que nos ouvem deveriam chegar a Deus através do que nós falamos. O fim está próximo, então cuidemos do nosso falar. Porém, apenas falar de nada adianta. Estamos cansados de ver a sociedade enganada por oradores que muito falam, mas pouco ou nada fazem. Por isso o apóstolo Pedro complementa: sirva na força que Deus supre. Quer dizer, diga para o aflito: Deus te abençoe, mas ajude-o naquilo que você puder. Alivie o peso do cansado. Estenda a mão ao desesperado. Varra a casa de um doente cansado, acamado. Cuide dos filhos de uma mulher que está internada. Dê banho no idoso incapaz. Também isso é um padrão muito alto. Através do nosso serviço ao próximo, devemos glorificar a Cristo. As pessoas deveriam chegar a Cristo através do que fazemos por elas. O fim está próximo, portanto, sirvamos uns aos outros na força que Deus dá. Meus irmãos, minhas irmãs, o fim está próximo, portanto, sigamos as recomendações do apóstolo. Sejamos criteriosos, mente sã. Sejamos sóbrios, autocontrolados, a bem das nossas orações.
Acima de tudo, tenhamos amor intenso uns para com os outros. E glorifiquemos a Cristo no nosso falar e no nosso fazer. Rogo a Deus que ajude você no cumprimento dessa orientação, para a glória dele e para a tua salvação. E que a paz do Senhor, que supera todo entendimento, guarde mentes e corações em Cristo Jesus. Amém.